Então, a gente já está gravando, tá? Eu tô com 2 contas logadas para conseguir efetivar essa gravação. Já apertei. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, perfeitamente. Sim. Você falou que está gravando. Não, é porque tá gravando também, é porque travou aqui o notebook, eu não sei se travou só a minha tela ou se travou tudo, o áudio, tudo. Não, tá, a gente está ouvindo você, tem uma que está com o vídeo ligado, agora fechou. Então, pra mim travou isso. Então, travou meu notebook, aqui, o notebook que eu tô com acesso. Caceta. Ai, caiu de novo o notebook, eu tô olhando de novo. Gente, só um minuto. Desculpa que travou o notebook, acabou travando, desligando tudo aqui, mas eu já vou reiniciar já, tá bom? E também é bom que a gente espera os outros conselheiros chegarem nesse meio tempo. Pessoal, vocês me escutam bem? Sim. Oh, beleza, eu entrei por outro
equipamento aqui. Obrigado. Show.
Oi. Tá, tomada do notebook aqui? Tá. Então é isso, gente. A gente pode não pensar a apresentação. Tá, o Diogo já está presente, o docente. Já está presente o Veloso e você. A Linda está presente. Está faltando só a Josane. O João Felipe pediu para avisar que ele não vai poder participar, porque ele está participando do Consul hoje, que coincidiu mesmo da data, né? Ela não vai poder participar. A representação, a segunda cadeira dos TAIs, também avisou que não vai poder participar, porque as duas são de férias e não vão poder vir. Falta só, então, a Josane. E uma das pautas... entrou na sala. Boa tarde, Josane. A Josane está de forma remota. Certo. Então, novamente, boa tarde a todos. Está gravando a reunião já pelo outro computador. Eu acho que a gente já pode começar. Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que a gente já pode começar já. Iniciando a reunião de hoje, primeiro informo que a ausência do Felipe, como a maioria já sabe, ele está afastado por motivo de férias, e o Emílio é nomeado o substituto dele por portaria. A portaria era 600. Depois eu compartilho com todos o número da portaria, e o presidente do Conselho de Campos hoje, por representatividade, é o Emílio Leal Comim, que muitos já conhecem, não sei se o Gabriel já conhecia. Não sei se a Aline também lembra dele, ele é administrador do nosso campus, atualmente trabalha na setor de patrimônio almoxarifado. Iniciando, a primeira pauta é a aprovação da ata da última reunião. Alguém tem alguma pressa na ata da última reunião? Ou todos aprovam na integralidade? Por mim, aprovado. Aline? Sim. Aprovada. Diogo? Diogo, ele deve estar a caminho da sala dele. Você aprovado, ele também é aprovado, sem nenhuma pressa, né? Então, ok, então, aprovado por unanimidade a ata da última reunião. Em relação aos informes gerais, além do que eu já falei da presença do Emílio como atual diretor do campus, sobre os processos de designação e dispensa dos coordenadores que passou por esse Conselho de Campus a minuto, do qual o Adriano não foi o Adriano, foi o Marcos, né, que fez parte, o Marcos e o Gleice. As dispensas já foi encaminhado, né, Emílio? O Emílio não. O processo de dispensa já foi feito, já foi criado. Está em trâmite porque teve um impasse patrimonial, porque alguns coordenadores vão ser reconduzidos e outros não. E esses coordenadores que não vão ser reconduzidos têm que fazer transferência patrimonial antes da dispensa. Então, está nesse trâmite de transferência patrimonial para encaminhar para a reitoria. O outro informe, que não sei se vocês lembram, mas a coordenação do PROEJA ficou sem cadeira na eleição, não teve candidato. Então, em conversa com os docentes interessados, a professora Giselda se ofereceu para atuar na coordenação direta técnica PROEJA. O processo dela também já foi criado, está em processo de anexação da documentação necessária para ela, e ela que vai ser a atual coordenadora da coordenação direta técnica PROEJA, no lugar do Elias. O Elias foi dispensado e a Giselda vai ser designada. Alguém tem mais algum informe, alguma sugestão para a gente passar nessa reunião? Você tem? Não. Alguém tem alguma proposição de pauta adicional para essa reunião? Sem ser as pautas que eu já encaminhei por e-mail?
Sim, Rapidinho, Gilmara. Deixa eu dar um informe, aproveitar que a gente está reunido aí com os conselheiros, né? Eu conversei mais cedo com o Rafael, mas dá só como é que está o andamento do PPC, né? A aprovação do PPC da Engenharia Mecânica. Então, semana passada passou pela Câmara de Ensino, né, ele foi aprovado, não sofreu alterações. Essa semana passou pelo SEMPEI, também aprovado, e já foi encaminhado para o Consup, que vai ser, né, a próxima reunião do Consup é dia 4 de agosto, que ele vai ser apresentado. Só para deixar todo mundo informado no andamento do processo. Obrigado. sim. Nada. Sobre as coordenações eu falei, sobre a deliberação já falou. Então, sobre o PA, o diretor de Administração e Infraestrutura, Leandro, ele tem mais propriedade para falar. Ele pediu para deixar essa pauta por último, né? Em relação, por causa da apresentação do compromisso que ele tem agora, então vamos tratar das outras pautas. Josane, quer tratar da pauta da pós-graduação primeiro? Posso sim, Gil. Boa tarde a todos. Não sei se a Gilmara disse, eu peço desculpa pelas demoras, eu estava no compromisso anterior. E o assunto da pauta aqui, como já foi enviado por e-mail para os conselheiros, é a atualização do corpo, né, da coordenação e do corpo docente, dado curso de pós-graduação e docência no século XXI. Aí, Gil, eu vou compartilhar minha tela aqui, tá bom? Só para facilitar o acompanhamento. Só um minuto. E aí, boa tarde. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? E aí, Adriano? Tranquilo? Beleza. Então, pessoal, o nosso curso de pós-graduação Lato Sensu, docência do século XXI, ele foi aprovado, segundo essa resolução número 15, de 5 de junho de 2019, e desde então nós tivemos uma única turma, que inclusive encerrou, né, suas atividades aí em meio à pandemia. E após essa data, nós não tivemos mais uma possibilidade de abertura, né, de turma, e ao mesmo tempo tivemos alteração no corpo docente, tanto da coordenação, né, como sabe o professor Eliseu, que era o coordenador, vou até passar aqui um pouquinho, para a gente ver a composição do corpo docente. Então, tanto o professor Eliseu, né, que ele foi removido para outro campus, como alguns outros docentes, né, que ou estão afastados por motivos de capacitação, ou por motivo, né, de remoção também. Eu estava com ele na página aqui, agora eu perdi, só um minutinho que eu vou achar. Eu até fiz um recorte aqui, acho que fica aqui. Então, esse é o corpo docente que nós tínhamos, né? Então, foi a Camila, que, né, foi removida para outro campus, assim como Eliseu, João Felipe, que permanece, Josélia, né, que está fazendo doutorado, Marcelo Cuco, que, né, foi para outra instituição, a Michele também está afastada por motivo de doutorado, Orlando permanece, Rafael, Tarcísio, e a Thaís, né, que também foi para outra instituição. Então, essa era a composição original que constava aí no PPC, e consultando, né, a pró-reitoria de pós-graduação, nos orientaram que quando houver mudança mínima, que não envolva mudança estrutural, de disciplinas, né, de carga horária, de horário de oferta do curso, fosse apenas mudanças que dizem respeito ao corpo docente, que elas poderiam passar apenas por uma apreciação no conselho de campus. Então, por isso que a gente está trazendo aqui hoje,
né, com base no ofício que eu vou abrir aqui, que foi compartilhado com vocês, e que o ofício é apresentado, então, a nova composição desse corpo docente. O coordenador é o Rafael Pinheiro Caetano Damasceno, ele, inclusive, já foi nomeado, né, desde do ano passado, né, desde o início deste ano, e ele, então, que foi conversando com alguns docentes, outros ingressaram recentemente na instituição, né, e convidou para participar, então, desse curso, né, da composição do curso. Então, essa aqui é a composição. Eu vou mostrar num outro documento, que é esse aqui, que eu fiz um resumo. E antes de mostrar essa nova composição, ela deve atender à resolução do IFE, que trata da pós-graduação, que é a resolução 58, de 24 de dezembro de 2020. E aí, mais especificamente, seu artigo 23, né, e seu artigo 24, onde diz, né, que o corpo docente do curso de pós-graduação deverá ser constituído preferencialmente por profissionais portadores de pós-graduação estrito sensu, sendo que pelo menos 50% dos professores deverão possuir o título de mestre ou de doutor reconhecidos pela CAPES, né? E a titulação mínima deve ser pós-graduação lato sensu, e essa apreciação deverá levar em consideração tanto o currículo Lattes, quanto a adequação, né, daquele docente ao projeto pedagógico do curso, aquela disciplina que ele vai ficar responsável. Então, quanto à disciplina que o professor, né, ele ficará responsável, o Rafael Damasceno, coordenador do curso, já fez essa estruturação, e aqui eu venho apresentar a vocês, né, qual é a formação desses docentes, e no que diz respeito, né, a eles atenderem esse artigo 23 aqui, né, quanto à titulação. Então, esses docentes são Carlos Maciel Ferrari Lima Fernandes, ele é o novo professor de Direito, ele não estava aqui ainda com a matrícula no campus, por isso que não está aqui colocado, mas é mestrado em Direito. A professora Cláudia Aleixo Alves, né, doutorado em Educação Física. Reis Cristine Ares Ares, mestrado em Educação. Em amarelo, está aqui destacado, né, os novos integrantes. João Felipe já fazia parte, doutorado em Letras. Orlando Pereira Afonso Júnior, mestrado em Computação. Rafael Pinheiro Caetano Damasceno, coordenador, doutorado em Sociologia Política. Rafael de Melo Veloso, mestrado em Engenharia de Produção. Rodrigo da Silva Martins, mestrado profissionalizante, né, no caso, em ensino e suas tecnologias. E Tanice Paz Bóvio Barcelos Cortes, que é doutorado em Cognição e Linguagem. Tarcísio já permanecia, né, no corpo docente, mestrado em Pesquisa Operacional. Então, esse é o novo corpo que está sendo solicitado, está sendo proposto. A formação deles está, né, atende ao que consta aqui no artigo 23. Outra questão é a respeito da carga horária, né, disponibilidade de carga horária desses docentes. Isso foi verificado também junto à direção de ensino e aprendizagem, né? Então, eles teriam a carga horária disponível para participarem do curso de pós-graduação. E a intenção, né, após a apreciação aqui pelo Conselho, a intenção é que a gente tenha uma turma, né, uma oferta de uma nova turma já neste ano. Estamos já em processo de elaboração do edital, né, vendo junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, porque no primeiro, não sei se o Rafael se recorda, né, que no primeiro edital ele era centralizado na reitoria, agora cada campus tem autonomia para fazer o seu, e com isso, então, a gente está se apropriando dessas, né, informações para poder abrir esse edital. A intenção é que nos próximos dias, né, assim que ele estiver estruturado, nos próximos dias ele seja aberto.
A ideia inicial era abrir já no dia 25, mas a gente precisa ainda fechar algumas questões referentes, né, ao processo seletivo, se a gente iria simplificar por meio de sorteio, né, ou se não, para dar mais celeridade ao processo e conseguir fazer com que a nova turma ela ingresse na mesma época que os estudantes aí da graduação, né, do técnico, para a gente tentar fazer o mesmo calendário. Então, é isso, né, que eu gostaria de apresentar aqui para vocês. E gostaria de saber se alguém tem algum comentário, alguma objeção, alguma dúvida, estou aqui à disposição. Então, algum conselheiro quer acrescentar? Todos aqueles são professores do campus. Todos são professores. Tem gente nova aí. Sim. Algum nome você não foi conhecer? Reis, Galo Maciel e... Exceto a Eise. É verdade, acho que a esse não é. Qual outro? Não, tem um nome no final, mas tudo é coisa que a gente vai conhecendo, né? É muita rotatividade nós estamos tendo aqui no campus. O Maciel é substituto do Vidal. Também. Então, pois porque a gente acaba não se inteirando, né, dessa rotatividade que existe, né? Mas é normal, tranquilo. Alguém da do remoto aqui quer contribuir com alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Não, reforçar aí o que a Josiane disse. O edital, quando ele corre pela reitoria, ele fica bem mais arrastado, né? E eu acho que esse tende a ser mais célere, esse nosso aqui, esse ano, né? E atender essa demanda e colocar mais aluno para dentro. Então, já posso passar para o regime de votação? Então, quem for, queria pedir então para votarem a favor sobre a deliberação, sobre a aprovação da coordenação e recomposição do corpo docente do curso de pós-graduação Lato Sensu em Docência no Século XXI e Educação e Tecnologia Digitais do IF Campus Itaperuna. Por favor. A favor, Gabriel? A favor também? O pessoal do remoto, Diogo, a favor. Josane, de acordo. Veloso, você comentou aquela hora, mas só para ficar de acordo também. Então, foi aprovado por unanimidade também a alteração das coordenações. Nós temos mais duas pautas para tratar, que é da permuta e do PAA. Sobre a permuta, a gente já deliberou, né, na outra reunião do Conselho de Campos, né, está até na ata e também está gravado. Eu queria apresentar o processo da questão que ficou da outra vez, só que a gente deu problema no notebook de novo, parece que a tradição do Conselho de Campos do notebook dá problema, sobre o processo de permuta da nossa servidora Maria de Fátima com a Poliana de Bom Jesus. A situação da Poliana já foi apresentada, ela tem um outro cargo, ela tem uma outra carga horária, porque ela pediu redução de carga horária com redução de salário. A atribuição dela também, não sei se os conselheiros lembram, se a gente relembra que ela tem outras atribuições, ela por ser cargo diferente, tem atribuições diferentes. E em questão da vacinação dela, ela, nesse meio tempo, o que eu posso acrescentar, que aconteceu entre uma reunião e outra, é que ela apresentou um processo, apresentou para a gente o laudo médico da impossibilidade de vacinação dela, bem como uma autodeclaração que ela está apta ao trabalho presencial. A reitoria já emitiu resoluções e portarias atualizando essa questão de vacinação. E ela, dentro das regras que a gente consultou, e dentro também das próprias regras do campus Itaperuna, que não sei se vocês também estão atualizados, a gente está pedindo a atualização vacinal dos servidores, da dose de reforço, terceira dose para alguns, segunda dose para outros, dependendo do tipo de vacina que tomou, né? O reforço é segunda ou terceira dose. Ou o laudo médico da impossibilidade da vacinação. Ela apresentou o laudo médico da impossibilidade de vacinação. Eu queria apresentar aqui também o número do processo que ela apresentou isso, só que eu não consegui achar uma legislação se eu poderia ou não apresentar esse laudo para vocês, porque é uma informação pessoal do servidor. Não achei nenhum autorizando a mostrar isso porque é informação pessoal. E a autodeclaração ela fez que ela está apta ao trabalho presencial. Ela se declara apta ao trabalho presencial independente de vacinação ou não. Algum
conselheiro quer perguntar, relembrar as opções, relembrar o cargo, relembrar a carga horária dela, ter alguma dúvida, até mesmo que a gente já tratou anteriormente. Quer contribuir com alguma coisa? Algum conselheiro remoto? Não? Então, se ninguém tem nada a contribuir, eu passo para o sistema de votação. Quem está de acordo ou não com a permuta da servidora Maria de Fátima com a servidora Poliana. Eu sou de acordo, se chegou aqui para a votação e se tem um atendimento às resoluções do IFE, né? Sim. Se tem, bom, Ela apresentou um laudo. O que eu espero é que a servidora seja feliz e que essa servidora que venha ocupar o lugar que está sendo deputada também possa cumprir as suas obrigações e suas tarefas enquanto servidora pública. Já quando já chegou aqui, né? Caminho favorável. Sim, porque não existe nenhuma legislação extra-IFE sobre essa questão do laudo ou não. Ela só tem a legislação, a resolução do IFE, para ter acesso ao campus, né? O servidor tem que estar vacinado e comprovar a vacinação. Ou o laudo médico. Ela apresentou o laudo médico dela, né? Das questões dela. E está nessa situação. Gabriel, tá bom? Quem está no remoto, gente, pode... Gilmar, quantas horas a Fatinha faz de fato e quantas horas ela vai fazer de fato? Desculpa. Sim, a Fatinha é uma servidora 40 horas semanais. A Poliana, atualmente, é uma servidora de 30 horas semanais. Mas essa redução de carga horária foi a pedido da servidora. Certo, certo. Ela pode pedir essa reversão e voltar a ser uma servidora de 40 horas, porém ela não fez isso ainda. Então, hoje, a Poliana é uma servidora que trabalharia 30 horas semanais. Mas a Fatinha em regime de flexibilização, ela faz quanto no caso? Não, a Fatinha não está em regime de flexibilização. Ela está em regime de teletrabalho e continua com 40 horas. Só que ela está com 20%, acho que dá 8 horas, né? É isso que eu ia falar, que dá um empate técnico. Isso. Como a outra mora aqui em Itaperuna, ela não, né, teoricamente, ela faria quase a mesma coisa. Eu sou de acordo também, conforme o professor Adriano falou. É diferente, tem que ressaltar. Sim. Teletrabalho, o servidor trabalha de casa, então a Fatinha cumpre 40 horas. Sim. Parte aqui no IFE e parte em casa. Sim. A servidora Poliana executa 30 horas. Não trabalha de casa. Sim. Então, Veloso de acordo. José de acordo. Juvenil suplente do Veloso, né? Falta aí agora, então, a representante pai, que seria o Diogo. De acordo também. Gente, agora que eu reparei que nessa pauta, na outra pauta também, a Aline não estava presente. Ela falou que participaria de uma prova, acho que não poderia estar presente. Eu queria que esse conselho votasse e pensasse e deliberasse sobre a relevância e representatividade na aprovação dessas pautas. Você acha que tem prejuízo a falta do João Felipe e da Aline na votação dessas pautas? Acredito que não. Você fala especificamente desse ponto da pergunta? E também da aprovação que a gente fez agora, da pós-graduação, que ela já tinha saído. Eu acho que não. Eu acho que a Josane, enquanto diretora de pesquisa e extensão, considerando que a pós-graduação está muito vinculada à área de pesquisa também, né? Já visto até a correitoria de pesquisa e pós-graduação do IFE, eu acho que a Josane tem condições de falar pelo staff da gestão, né? E substituir, né, a direção, né? Assim como o Emílio está aqui também, representando a direção legal. Eu acho que tem que, né, adiantar, né, porque até mesmo diante da questão de começar uma turma da pós-graduação em agosto, já deliberar logo, né? Sim. Em relação a isso. Josane, levantou a mão? Era também só para dar tranquilidade que esse assunto aí da pós-graduação, ele já passou bastante pela direção de ensino, pela direção geral, é interesse também do campus, que a gente tenha novas matrículas, né, que a gente tivesse uma atualização lá do corpo docente. Então, mesmo o João Felipe não estando aqui, né, eu asseguro vocês que esse assunto ele foi compartilhado por ele, e assim como a direção geral também.
E com relação a outro assunto, ele já foi conversado em uma reunião anterior, né, que eles estavam presentes, estavam cientes, e a situação que deixou a gente, né, um pouco inseguro de dar certeza ali, é que a servidora de outro campus até aquele momento não tinha apresentado um laudo, não tinha, né, e agora ela apresentou, enfim, então acho que também a gente, né, nessa questão, a gente também, eu pelo menos da minha parte, tenho segurança, né, em dar essa opinião aqui, sem, né, a presença de mais colegas. Então, gente, só para registrar também foi aprovado por unanimidade a permuta da servidora Maria de Fátima, do campus Saberuna, com a servidora Poliana, do campus Bom Jesus. Só para questão de informe sobre essa pauta, agora no Conselho, eu vou fazer uma recomendação do Conselho de Campus, que será assinado pelo presidente, que é o Emílio, e vou encaminhar para a reitoria junto com o processo de permuta de ambas as servidoras, e será publicado na portaria. A partir do momento que a portaria for publicada, essa permuta já pode ser efetivada. A Poliana já pode entrar em exercício no nosso campus e a Maria de Fátima já pode entrar em exercício no campus Bom Jesus. A próxima pauta seria o PAA. Só um minutinho que eu vou chamar o diretor Leandro, que é o diretor administrativo, para ele explicar, porque ele tem mais propriedade para explicar o que é o PAA e as coisas que estão neles. Só um minutinho. Eu tenho que mandar um pulinho aqui, então vamos falar da pauta do PA agora. Eu não consigo abrir aqui o notebook porque não tá legal. Não tá legal. Mas também, o que você quer? Esse aqui o que você queria entrar? Você quer ver se você consegue pegar aqui? Vamos tentar abrir aqui o notebook, não tá muito. Eu vou te passar o link, você vai apresentar por aí então? Tá, vou te mandar o link aqui agora. Vou mandar ele para apresentar pelo VAR. Só um minutinho, gente. A título também de informes, nós vamos ter o nosso primeiro fórum do Rio Muriaé, no dia 3 de agosto, né, na parte da tarde, né? O professor Leandro, se quiser aproveitar esse meu tempo para apresentar e falar sobre a questão desse nosso fórum do Muriaé, nosso convidado. Pois é, um evento que, né, surge aí, né, de uma demanda que foi nos apresentada no primeiro momento e na verdade, né, tudo tem um lado bom, né? Então, apesar da pessoa que primeiramente apresentou a demanda, depois, como diria lá na minha terra, ter caído no mato, né? Ficou para nós a proposta, né? Que é um tema, eu acho que fundamental, que é a questão do Rio Muriaé, e com possibilidades enormes, né, de interdisciplinaridade, né? Então, a gente está hoje aí organizando esse evento em 3 painéis, né, falando um pouquinho sobre pesca artesanal, preservação do Rio Muriaé e soberania alimentar, a questão das enchentes do Rio Muriaé, né, que é uma outra problemática, e que a gente vê que instituições como a nossa devem cumprir esse papel de discutir, né? Muitas vezes a gente só ouve falar de enchente quando o rio transborda, né, Gabriel? Né? A gente que é nativo, né, a gente vive, né, na pele. E também sobre a questão do movimento social organizado, né, em defesa dos recursos hídricos e das águas. Então, isso vai muito ao encontro de tudo aquilo que a gente discutiu, né? Inclusive, né, tivemos um grupo de trabalho de ações afirmativas, ações né, pedagógicas, né, nesse retorno pós-pandemia. E aí, eu particularmente acredito que quando a gente promove eventos, e aí tem um ex-aluno nosso aqui, né, que daqui a pouco vai ser mais um advogado, né, Oxalá defendendo as causas populares, né, Gabriel, não tenho dúvida disso, mas eu acho que o Gabriel vai dar testemunho dessas iniciativas de eventos no nosso campus, né, Gabriel? Quando as pessoas discutem, os alunos pensam fora das caixinhas, né? Então, eu acho que vai nesse sentido, vai ao encontro disso que a gente discutiu bastante, né?
Então, é um encontro que vai ter essa parte aí, né, desse debate, e nós estamos chamando ele de primeiro, né? A professora Josane também faz parte da comissão organizadora, e a gente espera todo ano estar realmente, né, de repente a gente trazer um pouquinho mais próximo, né? Até a professora Josane estava falando sobre isso, do Dia Mundial do Meio Ambiente, e tentar fazer né, colocar o evento, o fórum, na Semana do Meio Ambiente, mas todo ano a gente está debatendo a questão do rio, né? E vai ter também uma participação muito interessante, né, de uma ONG que está hoje lutando pela preservação do rio Itabapoana, inclusive essa ONG, eu faço parte dela e tem outros professores mais relacionados lá ao Campus Bom Jesus, e quem sabe nós não vamos também aqui conseguir um contato maior com a comunidade, né, em torno da defesa do Rio Muriaé. Então, é uma proposta que está aí, a gente quer apontar já de uma vez de antemão aí, nós temos aí o professor Rafael, o professor Juvenil, que são coordenadores de curso, né, no sentido da gente estar trazendo as turmas para participar do debate, tá certo? Então, isso é importante. Nessa semana que vem agora, nós vamos começar já a conversar com os professores que vão estar dando aula durante o evento, para que eles incentivem as turmas a estarem se inscrevendo e que o evento seja, né, na verdade, né, a gente sabe que tem essa questão da interdisciplinaridade, né, então, né, a água passa da física, passando pela matemática, química, sociologia, direito. Então, a gente aí está querendo que a gente abrace esse evento mesmo como uma dessas atividades interdisciplinares que nós, né, Rafael, que estava naquele grupo, compactuamos, né, e concordamos que a gente tinha que, né, encher esse nosso calendário de atividade justamente para que os alunos se sentissem mais abraçados pela escola, para a gente, né, depois de 2 anos de pandemia, ensino remoto emergencial, a gente tivesse essas atividades para poder justamente, né, abraçar os nossos alunos estarem mais envolvidos com a nossa escola. Mas é isso. Vai ter um momento cultural também, o nosso grande cantor regional, Valber Meirelles, vai vir dar uma contribuição também cultural na música. Então a gente acredita, né, que vai ser, acredita que vai ser um grande evento, né? Tá certo? Tem que contar com o apoio de todos aí os conselheiros, né, nesse processo de divulgação e participação. Obrigada, Leandro. A gente está aí até a pergunta de todos na divulgação. As inscrições para as palestras já estão abertas no site do Evento Livre, que a gente até compartilhou aqui nas nossas redes sociais todas as notícias, né, com o link do evento, e pedir aos professores para ajudar a compartilhar nas turmas, né, para a gente ter mais adesão dos alunos nesse primeiro evento, né, que seria o primeiro de muitos, né, Adriano? Oxalá. Botar isso como tradição. O Leandro já entrou na reunião com a gente. Leandro, você ouve a gente? Estou ouvindo sim, Gilmar. Boa tarde aí, pessoal. Boa tarde. Leandro, se quiser conduzir a pauta do plano de ação anual, fique à vontade. Beleza. Boa tarde aí, pessoal. Boa tarde a todos novamente, né? Eu fiquei incumbido aqui da apresentação do PA, vou fazer o compartilhamento da tela para que a gente possa avaliá-lo, né? E aí, com relação a alguns detalhes importantes, eu sou o membro principal aqui do campus, então todas as reuniões do PA eu estou presente, né? Inicialmente, essa planilha, ela começou como algo que era algo, digamos assim, mais interno, um planejamento mais interno, porém, com o próprio andamento do governo, a gente tem essa percepção que o governo, de certa forma, ele vem exigir até da administração que se tenha um planejamento nas suas ações, né? Então, por exemplo, hoje a gente vai fazer uma compra, qualquer compra aqui na administração, já existe ali uma pergunta se aquilo ali foi mencionado no PA. Então, esse documento, ele acaba, a cada dia, ele tem uma importância maior, né? O próprio procurador, quando isso não é apontado no PA, ele costuma colocar lá no parecer dele que aquela demanda de serviço ou de material, ela não foi mencionada no PA. É lógico que existem excepcionalidades e urgentes, que aí você não consegue colocar nesse documento, mas não deixa de ser um grande planejamento para que se tenha uma sequência. E isso é muito importante, porque o PA ele é feito de um ano para outro. Então, a gente vai apresentar agora aquilo que já é para o ano que vem, né? Então, independente de troca de gestão, independente de quem estiver fazendo a gestão escolar do nosso campus, é algo que tem que ter uma sequência. É um compromisso da administração pública com a sociedade documentada, em planilha. Então, vou compartilhar a tela aqui para mostrar a vocês.
e sinta-se à vontade de fazer alguma ponderação, de dar alguma sugestão, que é exatamente o fato desse arquivo passar aqui pelo Conselho é para que vocês possam opinar, dar alguma sugestão para que a gente possa até, se houver necessidade, adicionar alguma coisa ou mudar alguma coisa e encaminhar uma versão final lá para a reitoria, e isso é publicizado nos portais do Instituto e é encaminhado aos órgãos responsáveis por tal encaminhamento. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Aproveitando que você falou agora, Leandro, que a versão final é encaminhada para a reitoria, sabe qual é o prazo desse ano para encaminhamento dessa versão final? Olha, até onde eu sei, já é no final desse mês. Eu não sei a data exata, mas é no final desse mês, porque eles pretendem, já na primeira semana de agosto, fazer a publicação no portal. Perfeito. Vocês conseguem visualizar a tela? Sim, se puder dar um pouquinho de zoom, porque a letra fica pequenininha, não dá para ler o que está escrito. Tá, eu vou aumentar um pouquinho, você me fala aí. Peraí que eu fiz besteira aqui. Melhorou um pouquinho? Melhor. Aumenta mais um pouquinho de novo. Isso, tá bom. Perfeito. Essa planilha, a gente vem trabalhando inicialmente com as diretorias e algumas coordenações contribuindo, né? Eu já até comentei com o Felipe que é importante agora, que está tudo muito linkado, principalmente na hora da compra, que todas as coordenações possam opinar de forma mais plausível, porque todas as coordenações demandam compras. Então, deixa de ser um planejamento de algo mais da gestão, das diretorias, mas vai também, principalmente, de encontro às funções de cada coordenador. Então, assim, eu vou passar a parte que eu preparei, mas também tem aqui as partes do colega João Felipe, e tem também a parte da Josane também, e consideravelmente a parte da direção geral. Tentar aumentar um pouquinho aqui, que eu acho que fica melhor um pouquinho para vocês aí, né? Deixa eu passar demais. Isso, vamos lá. Vou começar pelo item 1, que é essa infraestrutura e ambiente, tá? Colocar as ações que estão vinculadas a essa vertente aqui, da infraestrutura e ambiente. Perfeito. Eu vou resumir de um a um aqui, foi uma parte que eu e o Felipe até fizemos junto aqui na época. Bom, tem a questão da reforma do bloco F. Essa é uma pauta que já está há tempo aqui na diretoria de administração e também na direção geral. É um bloco que ele carece de manutenção, a gente pode reparar principalmente os pisos lá naquele bloco. Praticamente boa parte é danificado, né? Vem dando problema. A gente também pretende reorganizar a questão da elétrica daquele bloco. Ele é um bloco que, infelizmente, se você ligar todos os aparelhos de ar-condicionado, costuma dar problema. Ele não suporta essa bagagem. Então, assim, tem várias demandas a serem realizadas lá, mas as principais, elas envolvem a questão do piso e a questão da elétrica. E, por fim, eu venho apontando também a questão da segurança. Eu fico um pouco preocupado naquele bloco, que comumente eu vejo alunos sentados naquelas bordas lá, naquelas beiradas de corredores ali. Aquilo me deixa bastante preocupado, que se desequilibrar ali e cair, a gente vai ter problema. Então, eu comentei com o Felipe que eu iria em 3 partes. Seria a reforma do piso, que é muito importante. A parte elétrica, esse refazimento é vital, tem que fazer, mas a gente também investiu um pouquinho na segurança, na questão da acessibilidade. A segurança seria colocar alguma proteção naqueles corredores, e na acessibilidade eu percebo a carência da aquisição de um elevador naquele bloco. Hoje a gente tem um elevador aqui no bloco A, mas o bloco B, que é um bloco que a gente tem mais 2 pavimentos ali além do térreo, não tem um elevador. Então você recebe um cadeirante para assistir uma aula, ele tem que subir ali 2 rampas, por exemplo. Então, assim, necessitamos muito melhorar aquele bloco. Então, por isso que a pauta 1 é a reforma do bloco F. É uma pauta que a gente está dialogando muito aqui internamente, porque com esses cortes que nós tivemos esse ano, do governo, né? E só para a gente aqui no status atual foi 10% do orçamento. Isso vem impactando alguns planejamentos, mas a gente está trabalhando para fazer.
A gente tem uma demanda dos colegas lá da educação física, e aí uma demanda para dar qualidade aos alunos, claro, que é a revitalização dos aparelhos de educação física, já avaliou que tem alguns. É possível, né, fazer uma... Alguns é possível fazer uma reforma, alguns a gente está avaliando a possibilidade até de comprar novos. Inclusive, se atentar muito, né, não só na questão da aparelhagem, mas também no uso daquele espaço ali de academia, que ele pode ser usado para outras finalidades que já vem até sendo usado por alguns colegas. Temos a adequação do espaço do IFMake, a ideia é fazer essa sala, confeccionar essa sala lá no parque acadêmico. Boa parte, quase tudo praticamente, dos equipamentos de consumo permanentes já foram comprados. Então a gente pretende agora fazer uma adequação dessa sala para ficar uma sala bem personalizada para tal finalidade. Essa é uma outra demanda que a gente tem importantíssima. Também temos a questão de armário para estudantes. A gente acabou de ter um edital que o pessoal da extensão acabou de fazer, mas a gente sabe que a quantidade que a gente tem, ela ainda é muito incompatível com a quantidade de alunos, principalmente aqueles alunos que vêm de outras cidades. Então, proporcionar um aumento dessa oferta é vital para a qualidade ali do aluno, para ele poder guardar suas coisas. Então, a gente pretende fazer novas aquisições. Outra questão também é que a gente tem muitos colegas, eu vejo que é muito à noite também tem muito, que a galera vem de bicicleta e prende aqui na grade, prende na cerca, não tem ali um ambiente adequado para ele guardar em segurança ali a sua bicicleta. Então, confeccionar esse bicicletário legal, num espaço em que se tenha uma certa segurança e que ele possa guardar ali o seu meio de deslocamento com segurança. Esse aqui é importantíssimo, é a questão da adequação contra o incêndio e pânico do campus. Qual é a realidade hoje? Todos os blocos, com exceção do parque acadêmico, nós já temos um projeto aprovado pelo bombeiro. Mas é necessário adicionar o parque acadêmico nesse projeto. Então, a gente quer fazer essa junção, pegar o projeto já existente e você acoplar o parque acadêmico, que ele ainda não existe, e, consequentemente, uma contratação de uma empresa, não só para a instalação, mas para a operacionalidade, né, desse serviço todo o campo. Não é só no parque. Eu digo parque porque o parque ele não está incluso no projeto atual. Essa agenda aqui é uma agenda de manutenção, que o próprio Felipe já colocou aqui também. A questão da iluminação é algo que já não é de hoje. Os colegas que dão aula lá no parque acadêmico costumam apresentar para a gente a necessidade de melhorias na iluminação, porque são salas grandes, com pé direito proporcional bem maior do que as demais, e a iluminação deixa a desejar. Então, a gente pretende fazer uma aquisição até de outros moldes de lâmpada, mudar um projeto da instalação para que se tenha uma melhor luminosidade daquele espaço. Temos a questão da qualidade de vida, que é algo essencial que tem que ter. A gente está agora, por exemplo, praticamente pronta a nossa piscina, por exemplo, que está apta a uso, e a gente sabe que para uso de aluno ela não é tão usada, ela é usada 2, 3 vezes na semana. A gente vem levantando a importância de se implementar uma política interna para que os servidores possam usar esse espaço, e aí a gente precisa de uma política de qualidade de vida bem escrita, bem determinada. Precisamos de um suporte de um profissional lá para fazer esse acompanhamento, para que você tenha ali aulas de natação, para que você tenha ali, em alguns momentos, até um uso recreativo, caso entenda-se necessário e importante. Mas estou citando a piscina, pessoal, porque é algo que está passando muito aqui pela minha direção e a gente tivemos que revitalizá-la, nós tivemos que trocar a água dela, porque a água estava numa composição química muito ruim, mas ela, graças a Deus, está 98% pronta para uso. Então, acredito que semana que vem a gente já vai ver alunos lá usando, e a gente pretende muito trazer os servidores para perto para também que se tenha, né, a usabilidade da mesma internamente. Essa questão da aquisição de bebedouros para o campus, ela é uma sequência de algo que já está pronto. Acredito que todos devem ter conhecimento, mas a nossa escola ela não é abastecida pela SEDAI, então, durante 10 anos, né, até agora,
maio de 2022, toda a água que chegava na torneira da escola era uma água que vinha de poço artesiano, mas essa água não recebia um tratamento adequado. A gente fazia um tratamento com cloro para que se tivesse um nível de formação, mas não era uma água de nenhuma confiabilidade. Leandro, Oi. picotou um pouco seu áudio. Você puder repetir a última frase? Claro, eu aguardei o barulho mesmo. Vamos lá. O que eu queria ressaltar para vocês é que a água, antes do status que ela está hoje, ela não tinha condições nenhuma de potabilidade. Então a gente usava essa água numa torneira para lavar as mãos, para lavar o chão, mas em hipótese alguma a gente já usou para preparo de comida, a gente já usou para beber essa água. E aí o que foi feito? No ano de 2021, isso estava no PA, né, já de 2022, que era a contratação de uma empresa para a instalação do sistema de tratamento de água. Então, nós fizemos, quem passar lá consegue ter essa percepção, vocês devem lembrar que tinha um castelo d'água ali, nós removemos esse castelo, porque o mesmo estava deteriorado, a gente estava com medo até daquele castelo cair, então nós contratamos uma empresa, efetuamos a remoção daquela carcaça, que já não estava em uso já há mais de um ano, e fizemos um novo projeto com um sistema de tratamento de água e com o bombeamento de água para as caixas d'água. Então, hoje a gente tem um sistema muito moderno, que é um sistema de pressurização de água, que, de certa forma, ele emula a gravidade, encaminha essa água para as caixas d'água, e antes de, lógico, de passar pelas caixas d'água, essa água recebe um tratamento bastante similar às SEDAIs, né? Tudo que é feito na SEDAI aí na cidade, e a gente está numa etapa onde estamos fazendo uma análise dessa água em laboratórios, para que aí sim nós possamos usar essa água com uma funcionalidade melhor, que é, por exemplo, lá no laboratório da Química, que os colegas sempre tiveram dificuldade em função da água ser ruim. A gente pode olhar as pias aqui da escola, a maioria tem aquela mancha branca ali em cima, aquilo é em função da água não ser uma água de qualidade. Essa água já está vindo com qualidade, já existe um respaldo dos colegas da limpeza, que essa água está muito melhor, mas a gente pretende usar essa água lá na cozinha, que hoje, por exemplo, ainda você vai lavar um arroz, lavar um feijão, lavar um macarrão, é usado água mineral, e a gente tem um gasto absurdo com água mineral. Em média, agora que a gente está no mundo normal, felizmente, todos retornamos, dá em média quase R$5 mil mês de água mineral. Isso é quase 60 mil ano de água mineral. Então, o intuito, mais do que ter uma água de qualidade, porque isso significa saúde, é proporcionar que esses ambientes, onde hoje usa-se, né, a água mineral para essas finalidades, é que a gente possa avançar. E aí, a próxima etapa que eu pretendo implementar é, uma vez essa água estando com uma potabilidade adequada para consumo humano e que tenhamos análises químicas laboratoriais dessa água mensalmente ou quinzenalmente, né, atestando que essa água está apta, é que nós tenhamos bebedouros descentralizados na escola, pelo menos um por bloco, e aí, consequentemente, a gente vai conseguir economizar bastante lá na água mineral. Só para vocês terem uma noção, hoje no restaurante, gasta em média 12 galões por dia de água mineral. Dá em média R$100 de água lá por dia para poder lavar a alimentação. É necessário, é vital, tem que ser feito, mas de fato, se a gente consegue ter uma água de qualidade tratada e que possa aportar parte desse preparo da comida, isso é muito importante. Claro que a gente vai usar água mineral para preparar um suco, por exemplo, a gente não vai usar essa água, mas com certeza para lavar uma verdura, uma fruta, ou até eventualmente para lavar um arroz, um macarrão, alguma coisa ali, nós vamos ter as condições de usar essa água que passa por um sistema de tratamento e que tem uma análise mensal laboratorial. Então, a próxima etapa é a aquisição de bebedouros para que essa água possa estar em condições de consumo humano. Bom, com relação à construção de telhada de cobertura da calçada, do bloco C, a gente percebe hoje ali com o restaurante estudantil, é uma fila muito grande ali, né? Praticamente vem lá da onde era a cantina até ali, aquele L ali. E em dias de chuva e em dias de sol, que é muito forte aqui em Itaperuna, a confecção, né, de uma cobertura ali vai ser muito importante para os alunos. Então, a gente está pensando em
em proporcionar isso, a escola ter essa infraestrutura onde, no momento dessa organização da fila, o aluno não fica exposto ali a essas intempéries naturais. Bom, temos aí a aquisição de equipamentos multimídia para instalação nas salas de aula. Isso aqui já é algo que está em implantação também. Hoje a gente tem uma dificuldade aqui na escola, que é a seguinte: a gente precisa comprar mais projetores. Os projetores que nós temos do parque acadêmico são até mais novos, mas os antigos estão começando a dar problema. A gente vem conseguindo reverter isso com TVs que foram compradas antes da pandemia, para essa finalidade, exatamente, inclusive, mas aí é algo assim que a gente vai amadurecendo. Por exemplo, uma TV grande aí de 50, 55 polegadas, ela tem uma usabilidade boa para você dar uma aula ali no bloco B, por exemplo. São salas um pouco menores. Mas, em salas lá do bloco F, por exemplo, e talvez até do parque acadêmico, que são ambientes maiores, nem sempre uma TV consegue atender ao colega docente. Então, a gente estamos nessa linha da gente adquirir mais projetores, até caixas de som também, para que se tenha ali essa questão multimídia mais bem atendida. Hoje a gente vem revertendo, fazendo o reparo de projetores que a gente já tem, vários a gente consegue aqui consertar e retomar o funcionamento dele. Muitas vezes é a lâmpada, né, que tem que trocar, não é nada tão absurdo. No bloco B, vocês podem reparar que várias salas já estão com TVs novas, mas a gente pretende também adquirir mais projetores para que as salas tenham uma possibilidade de uma aula melhor aí aos colegas e aos alunos, consequentemente. Com relação à aquisição de computadores, uma previsão para o ano que vem, que é muito vital, são computadores não só para laboratórios, que a gente sabe que é importante, mas nós acabamos de receber agora, se eu não estou enganado, acho que 20 máquinas que são para um novo micródromo. Essas máquinas já estão aqui na sala do Emílio, já está no patrimônio, já chegaram. Mas as máquinas de ambiente administrativos, elas já estão começando a ficar defasadas. Essas máquinas HPs A1 que nós temos, elas são excelentes, elas ainda atendem às atividades diárias, mas é vital, né, que a tecnologia ela vai passando e a gente precisa renovar essas máquinas dos colegas de ambientes ADMs e também para algum suporte à sala de aula. Então, tem um planejamento, houve até um pedido da reitoria de uma quantidade, eu me recordo que até fiz contato na época do Israel, que estava coordenador ainda, nós apontamos minimamente 50 computadores para o ano que vem, com o intuito de atender os colegas ADMs que já estão com computadores com uma tecnologia defasada, e, consequentemente, atender algum laboratório que se faça necessário. Essas foram as ações que eu cadastrei voltadas aqui para a questão da infraestrutura, para a questão da administração, que envolve aqui a minha esfera, né, que é garantir essa qualidade de infra e também a gestão orçamentária aqui do campus. Eu vou retornar para os demais ambientes que foram preenchidos pelo Felipe, pela colega Josane e pelo colega João Felipe. A Josane, ela está presente na reunião? Eu sim. Ah, então tá bom. Você me ajuda a apresentar a sua parte aqui, Josane, por gentileza, tá bom? Claro. Tranquilo. Eu vou de cima para baixo, só para ter uma sequência. Só um minutinho, Leandro. Você não está vendo a tela porque está apresentando. O Diogo levantou a mão. Quer contribuir com alguma coisa, Diogo? Desculpa, pode falar. Fala aí, gente. Tá dando para me ouvir? Sim. Tá. Com relação aí aos computadores e tudo, eu senti falta também de colocar alguma coisa relativa à infraestrutura de rede. Sim. Entendeu? A gente precisa dar uma olhada nisso, porque tem muito equipamento aqui que a gente tem que já tem mais de 10 anos também, assim como os computadores, e eles estão causando muitos problemas aí, todos os dias. Tem coisas aqui que assim, na boa, pode dar problema amanhã, entendeu? Com relação ao servidor de arquivos, por exemplo, a gente tem um servidor de arquivos aqui que já é uma máquina muito velha, e pelo que eu vi ali, a gente sequer tem backup disso no momento. Então, se queimar uma máquina dessa, a gente vai ficar aí preso, né, sem nada, vai dar um trabalho muito grande para recuperar, se a gente conseguir recuperar os arquivos ali. Mesma coisa para infraestrutura de rede. Os switches que a gente tem aqui, a grande parte dos switches não é gerenciável, e a maioria também são switches muito, muito lerdos. São switches de 100 mega que estão atrapalhando muito na manutenção dos laboratórios.
entendeu? Já tem meses já que eu preciso ir em alguns laboratórios só para formatar as máquinas, entendeu? E para formatar as máquinas, eu levo ali mais ou menos uns 2 dias com o laboratório ligado. E isso soma também a um outro problema que a gente tem, né, de queda constante de energia, às vezes, que, bom, vamos lá, eu botei um laboratório para formatar, eu já tenho que ficar com ele fechado 2 dias, se a energia cair no meio do caminho, eu tenho que começar tudo de novo. E o laboratório fica inviável de funcionar depois disso. Entendeu? Então é um problema muito grande que a gente tem. E eu tive procurando preços e tudo mais, né? Alguma solução que se adequasse a gente, e eu vi que não é uma solução assim muito cara, entendeu? Pra gente resolver assim o problema absurdo que a gente tem nesse sentido, né? Seria bom que a gente sentasse também para conversar sobre isso. Eu e você, Leandro, ou juntar Claro. o pessoal aí para a gente sentar e conversar sobre isso, para a gente colocar aí também, do jeito que você falou, tudo está ficando amarrado agora, seria muito bom que a gente tivesse isso no planejamento aí. Diogo, eu acho perfeita a sua observação, e eu já até anotei aqui. A gente faz, como eu falei, né, essa versão ela vai ser encaminhada, e essa reunião aqui é exatamente para a gente aprimorar, né, para a gente discutir. Vamos adicionar, cara. Vamos colocar assim. É essencial. Eu te agradeço muito. O Wi-Fi também, a gente pode dar uma ampliada. Eu peguei as plantas da escola aqui, estou fazendo um mapa de calor para a gente ver os locais assim que não estão sendo contemplados pela rede Wi-Fi WIF. Já identifiquei assim roteadores suficientes, a gente não tem, a gente está muito longe disso. Tem outras soluções também da mesma marca, dessa Ubiquiti que a gente dessa Unify, né, que a gente tem aqui, outros pontos de acesso que eu vi que na aquisição de um ponto de acesso eu vou suprir a necessidade de 3 desses pela metade do preço, entendeu? Então a gente pode fazer um planejamento também nesse sentido, dar uma melhorada no Wi-Fi. A gente precisa também desligar esses pontos de acesso que a gente tem, assim, que são pontos de acesso que o pessoal traz de casa e tudo, que estão resolvendo, estão tapando o buraco. Só que esses pontos de acesso estão gerando muitos problemas. Às vezes hoje deu uma caída na internet, ou o ponto de acesso está muito cheio, aí a pessoa que está lá do outro lado chega e desliga e religa ele. Às vezes não volta, quando não volta, ele pega os cabos e troca de lugar. Às vezes ele troca de lugar, tira de uma porta específica, né, da WAN, que é o que vai para a internet, e joga para uma porta de LAN, ele começa a distribuir IP na rede aqui e para assim, 50% da nossa rede por conta disso. E aí a TI aqui fica igual doido aí, procurando onde é, entendeu? E a gente não tem condição de identificar, né? Porque esses aparelhos não foram feitos para isso, eles não foram feitos para a gente ter gerência, né? É interessante a gente ver também essa situação do Wi-Fi aí, para a gente eliminar, né, essa necessidade de ficar fazendo essa rede assim, paralela que a gente tem hoje. Então é isso. Beleza, Diogo. Eu te agradeço muito aí. A gente vamos adicionar, entendeu? Vamos levantar essas demandas, vamos colocar assim. E até naquela linha que você falou, né? A janela de TI, comumente, ela ocorre no primeiro trimestre do ano. E aí é outra questão, que na janela de TI, eles pautam se isso foi planejado no PA, né? Então, a gente precisa colocar aqui sim. Te agradeço de coração, tá bom? Eu vou dar uma sequência, pessoal, na segunda linha. Vamos dar uma olhadinha aqui. E aí, Josane, você está me ouvindo? Estou. Tá. É uma parte que envolve muitas questões também de direção geral também, pelo que eu estou vendo aqui, mas vou pedir para você dar uma ajudinha aqui para mim, por gentileza. Leandro, eu não estou enxergando essa segunda e reforçar. Eu vou aumentar, espera um pouquinho, por favor. Eu estou até com ele aberto aqui também. Melhorou um pouquinho? Sim. Aprimorar os processos que conduzem à permanência e esse do estudante, né? Aperfeiçoar o processo de trabalho no âmbito do ensino. Tá, vou até abrir aqui. Esse aqui, pessoal, até reforçando um pouquinho, né, a fala do Leandro, esse plano, né, anual de atividade, ele é um compromisso também
com a gestão do campus quando ela fez o plano, né, o seu plano de gestão, quando a gente estava naquele período de campanha, né, Leandro? E aí, quando a gente foi elaborando essa planilha, a gente também revisitou aquele plano de gestão, porque naquela ocasião era um compromisso, né, que a gente tinha firmado com a comunidade, que então a gente teria como norte para colocar em prática. Então, essa parte aqui, esse segundo item voltado para a direção. Então, né, o João Felipe ele teria com certeza, mais propriedade do que eu para falar aqui para vocês, né, para detalhar. Então, eu vou apresentar aqui alguns itens, né, alguns colegas que estão mais à frente, principalmente quem é da área de docente, vão se identificar aqui, né, que alguns a gente já conseguiu implementar esse ano. Eu vou aqui listar, pessoal, né, e o que eu tiver, né, possibilidade de acrescentar, eu vou acrescentando. Então, dentro desse segundo tópico, os foram, primeiro, atualizar ou ampliar o acervo bibliográfico dos cursos, né? Segundo, apoiar e reforçar programas de monitoria e tutoria, sobretudo em disciplinas com maior índice de retenção. Viabilizar e apoiar a execução do plano de inovação fábrica de jogos, com objetivo de incentivo à permanência e êxito. Fábrica de Jogos, né, foi um projeto, inclusive, que teve a participação, a coordenação da Michelle e do Felipe, um prêmio, né, e estava voltado aí com um reforço, sobretudo para os estudantes, né, para evitar, minimizar aí as questões de evasão. Gil, não sei por que o motivo, mas está dando um pouco de ruído. Mas agora melhorou. Não sei se o pessoal consegue ouvir bem. Sim, eu estou ouvindo bem, Zana. Tá bom. Viabilizar e garantir a continuidade do projeto de vida como projeto de incentivo à permanência e êxito. Inclusive, esse projeto ele já foi colocado em prática, né? Este ano a gente está com ele aí aberto, estando principalmente à frente aí a Lê, a Gleiciane. Consolidar a utilização da plataforma EAD do iFluminense para a formação de material de apoio ao ensino e otimização das dependências curriculares. Realizar Olimpíadas interdisciplinares, internas, e estimular e incentivar a participação da instituição em competições regionais e nacionais. Aperfeiçoar os processos de trabalho através de incentivo e da promoção de cursos de atualização didática e pedagógica para os docentes, e aperfeiçoar os processos de trabalho através da reformulação dos TPCs do curso. Implementar o IFGame, né, que é um projeto de gamificação. Apoiar projetos de ensino voltados à permanência e êxito do estudante. Inclusive, a gente não tinha, né, uma regulamentação que tratava de proposição, né, submissão, aprovação de projetos de ensino, e aí no ano passado isso foi regulamentado no nosso campus. E, por fim, instituir um programa Mais Conversa, por Favor. Nesse programa aqui, o objetivo era ter reuniões da equipe do campus, dos alunos que fazem parte do Grêmio, né, com os colegas aí das classes, que a gente pudesse fazer reuniões periódicas e para que a gestão tivesse mais acessível, né, as demandas, né, da comunidade, e que, ao mesmo tempo, tivesse esse caráter colaborativo, né, que esses setores, né, esses grupos tivessem a sua participação aí nas decisões, né, no aprimoramento de todo o funcionamento do campus. Então, esse Mais Conversa, por Favor, ele veio lá do plano de gestão, né, então esse interesse é de instituir esse programa, que foi um compromisso firmado. Eu acho que alguém levantou a mão? Não, né? E aí, pessoal, fazendo um link já para o próximo item, né, que aí já é pesquisa, extensão e assistência estudantil, nesse aqui,
o que a gente tinha colocado como compromisso. O primeiro deles foi apoiar a consolidação dos cursos pós-graduação lato sensu já existentes, que são Educação em Direitos Humanos e Docência no Século XXI, Educação em Tecnologias Digitais. Como disse, né, logo no início da reunião, esse curso Docência no Século XXI, ele foi aprovado, né, lá em 2019, ele ofertou apenas uma turma, desde então a gente não teve, né, teve a pandemia e a alteração aí do corpo docente, e agora, né, inclusive com a reunião de hoje, a gente está reestruturando esse corpo docente para dar andamento e seguir com a abertura de novas turmas. Para o curso de Educação em Direitos Humanos, ele foi aprovado há 2 anos, lá em junho de 2020. Foi aprovado durante a pandemia, a gente não ofertou nenhuma turma. Na ocasião, o coordenador é o professor Rafael Santana, né, que não é o atual coordenador mais. A gente está sem coordenação no momento, embora já, né, adiantando aqui que fizemos o convite para o professor Rafael Damasceno, que aceitou, e já até esclareço que, segundo a nossa resolução de pós-graduação, um mesmo servidor, ele pode coordenar até 2 programas de pós-graduação lato sensu. E considerando também a carga horária que o professor Rafael Damasceno tem, né, a gente entendeu que essa carga horária, né, ela estaria disponível para ele assumir também esse outro compromisso. Né, e tudo correndo bem, a expectativa é que a gente oferte uma primeira turma, na verdade, ainda neste ano, e caso não seja possível, para o início do ano que vem. Bom, também pretendemos implantar um sistema de acompanhamento de egressos, através, né, de um local, uma plataforma em que possamos ali não só colher dados, né, daqueles estudantes que são importantes também para a direção de ensino, para a reformulação dos PPCs, né, e também que seja um local para a gente divulgar as oportunidades, né, oportunidades de trabalho, fazendo um link com a nossa agência de oportunidades. Inclusão da mostra de ensino, pesquisa e extensão no calendário anual de eventos. Nós fizemos aí, neste ano, a nossa primeira mostra, para quem se recorda, ela ocorreu mais ou menos após um mês, né, do início das aulas. Ela se deu ali no bloco B, onde nós fizemos a apresentação, né, exposição de trabalhos que são de pesquisa, de extensão efetuados no campus. O de ensino, na verdade, né, nem entrou, mas para o próximo ano a gente pretende disponibilizar, né, um espaço e até uma programação um pouco mais extensa, né, para que os alunos que estão ingressando no campus, eles possam entender o né, quais são os projetos de ensino que tem, de pesquisa e extensão, o que é isso, como eles podem participar desses projetos, de que maneira esses projetos né, são importantes para a formação desses estudantes. Então, é algo que a gente, né, viu essa necessidade, essa importância de fazer uma maior divulgação científica também, né, do nosso campus. O próximo item é disponibilizar a unidade móvel do campus para ação de ensino, pesquisa e extensão. Né, Leandro, a unidade móvel ela ficou pronta na pandemia também, e inclusive ela foi usada recentemente na feira, né, na feira de alimentos aí que ocorre todo sábado, né, uma feira conhecida aí em Itaperuna, e foi muito bacana aquela experiência. A gente quer realmente disponibilizar essa unidade móvel, fazer um fluxo ali simples, né, para quem precisar utilizar, seja para os projetos, seja lá na licenciatura, né, para os TCCs, para visitas nas escolas. Então, a unidade hoje ela está disponível para essas demandas, para essas necessidades. Por fim, aqui é a ampliação da oferta e diversidade da alimentação no restaurante estudantil. Também foi um compromisso lá da gestão, né, para quem se recorda, no restaurante a gente ofertava, né, o alimento, assim como o seu Josmar ali, para os estudantes do contraturno apenas,
E hoje a gente já ampliou, né? Para o próximo ano a gente precisa ir aperfeiçoando, por uma questão também do próprio restaurante, ele ir se estruturando e ter condições, né, de atender de forma mais adequada os estudantes, mas, de todo modo, este ano a gente já conseguiu ampliar essa oferta da alimentação do restaurante, e o compromisso é que ela possa, então, atender a todos os estudantes, a gente caminhar, de fato, para a universalização. Esse foi o tópico aí da assistência, né, no que diz respeito à direção de pesquisa, extensão e assistência estudantil. Eu tive a impressão de ter ouvido... Ah, sim. Leandro, por favor, fica à vontade. Tá, Josane, obrigado. Só para complementar, pessoal, a última fala da Josane, sem dúvidas, o maior desafio de 2022, com o retorno agora das atividades, mais do que as adversidades que a gente já estava tendo, né, em função da pandemia, mas o restaurante é a prioridade 2022, sabe? Tem muita coisa para fazer, tem muita demanda? Temos, e a gente está aqui trabalhando todo dia para isso. Mas a alimentação vem sendo prioridade. A gente começou, retomamos, né, o restaurante bem devagarinho, lá em novembro, quando as aulas voltaram, mas com o retorno do 100% da presencialidade, foi muito importante a gente ter a percepção dos números. E é isso aí que a gente pretende depois apresentar para toda a comunidade, que isso é muito importante. Porque a gente vive um cenário onde internamente, no próprio Instituto, onde se fala muito da terceirização dessa mão de obra, né? Ah, vamos terceirizar porque sai mais barato. E o Campus Itaperuna, a gente vem fazendo um trabalho para que se tenha a comprovação da veracidade ou não dessa informação, correto? E os números até agora são muito bons, o Emílio está até presente também, ele vem participando dessas contagens, né, que a gente vem fazendo, e a gente percebe que a autogestão da alimentação você consegue fazer mais com um pouco menos, né? Então, assim, hoje a gente vem, em média, só para você ter uma noção, em média, só de pratos de alimentação, né, o famoso PF, né, a gente está conseguindo fazer, em média, 500 pratos por dia. Café da manhã, que é algo que vem sendo implementado, que tem sido uma experiência que nós aplicamos na expectativa de uma experiência mesmo, mas já não é uma experiência, é uma realidade. Os colegas alunos que chegam de 7 às 8, principalmente aqueles que vêm de outras cidades, que eles saíram muito cedo de suas residências, cara, eles não tomaram café. Então, assim, quando eles chegam na escola, 7h20, 7h30, 7h40, e eles tomam conhecimento que o restaurante está aberto para que ele possa tomar um café, isso faz uma diferença absurda para ele. Não só na questão de não ter tomado café em casa, mas isso com certeza contribui até na produção dele acadêmica, sabe? Na produção dele pedagógica dentro da sala de aula. Então, assim, isso vem sendo feito, em média, cafés, tem dado em média, no mínimo, 100 cafés pela manhã. Os lanches, seja da manhã, 9 da manhã, seja da tarde, comumente, dá em média de 300 lanches. E comida tem dado, em média, 500 pratos feitos. Nós vamos apresentar esses números, que eu sei que são relevantes, assim, para passar para todos. E esse é o grande desafio nosso aqui, em um governo que, infelizmente, a gente vem tendo algumas reduções orçamentárias. Para a gente conseguir manter o que está sendo feito atualmente, a gente vem gastando, em média, R$80 mil mês para conseguir manter isso. Mas, quando você dilui aquilo ali na quantidade daquilo que é fornecido, os números são excelentes. Você chega à conclusão que cada prato de comida sai a R$7, R$7,50. Você chega à conclusão que cada lanche sai a 2 e pouquinho cada lanche. Aí você vai dizer, mas não está caro. Só para você ter uma noção, uma outra licitação de São João da Barra, que eles fizeram um estudo técnico preliminar para que uma empresa prepare a comida para eles, o preço inicial do prato é R$22 e o preço do lanche é R$5,90. Então, você imagina a quantidade que a gente está fornecendo hoje nesses moldes de licitação, onde a gente terceirize tudo. É impossível, não tem como. Então, é um aprendizado contínuo, mas é um grande desafio 22 e a gente vai trabalhar para aprimorar e melhorar. A gente vai segurar, nós vamos fazer conta, nós vamos avaliar cardápio junto com a nutricionista, vamos ouvir os alunos,
Vamos aprimorar horários, porque eu sei que às vezes o horário atrapalha um pouquinho lá o colega docente que está dando aula. São ajustes, mas a gente não vai desistir. Está funcionando e a gente sabe a relevância dessa ação para os alunos, até para reduzir a evasão, que a gente sabe que muitos deles às vezes nem têm recurso, né, para poder ir à casa ou para poder comprar alguma coisa por aqui, e acaba que o restaurante é o aporte que ele precisa para ele conseguir ficar aqui no campus e assistir suas aulas. Eu vou retornar, Josane, para a próxima linha ali para a gente dar uma sequência, tá bom? Tá joia, Leandro. Aqui também seria o João, né? Vamos ser sinceros, né? Isso, e esse aí tem um link, né, com a pesquisa e extensão também, por conta da agência de oportunidades, então, na verdade, está atrelado. Esse programa aí de egressos, né, ele também depende, né, do nosso sistema de implantação de acompanhamento de egressos, então, da parte da direção de ensino, eles, né, contribuiriam, juntamente com a coordenação do registro acadêmico, contribuiriam ali para a alimentação, né, dos dados desses estudantes para um sistema de acompanhamento de egressos, e, ao mesmo tempo, de passar para a gente as informações que são relevantes para serem coletadas pelos estudantes que saíram, né? Quais dados que são importantes ali para que a direção de ensino depois ela possa, né, utilizar, seja para reformular o PCC, né, enfim, para fins didáticos. Então, esse item foi proposto, né, pela direção de ensino, e ele está atrelado a um item lá que foi proposto dentro da direção de pesquisa e extensão. Né? Então, né, em linhas gerais, a gente não faz hoje um acompanhamento de egressos e a gente vê essa necessidade de fazê-lo. A próxima. A próxima, a consolidar e ampliar políticas inclusivas e afirmativas no âmbito do NAPNE. Essa daqui, né, conversando também com a Érica, né, os 2 itens que foram colocados, o primeiro deles foi apoiar e reforçar um programa de monitoria NAPNE para estudantes com necessidades educacionais específicas. Hoje a gente dá, né, todo esse apoio para a coordenação do NAPNE, então, sempre que eles veem, né, a necessidade de um estudante por um monitor, a gente tem conseguido atender, inclusive a gente já tem até previsões, né, com base lá no retorno da coordenação, a gente tem previsões dos estudantes, né, em que momentos, em que situações que a gente poderia abrir uma outra chamada, um outro edital. Então, aqui é um compromisso, está sendo reafirmado, que sempre que houver essa necessidade de monitor, né, que para os estudantes para o NAPNE, que eles possam, né, ser atendidos. O segundo item, né, aí, ó, diz respeito a atender os estudantes em necessidades específicas relacionadas ao auxílio emergencial. Então, a gente tem hoje bolsa, né, para alunos com necessidades educacionais específicas, em que essas bolsas, elas têm as datas previstas, né, para ocorrerem, mas havendo, né, estudantes com necessidades educacionais específicas, que em algum momento tenham a necessidade de um aporte financeiro, sem que, né, que passe por esses editais regulares de assistência, aqui está tendo uma previsão de a gente, dentro do possível das regulamentações vigentes, buscar atendê-lo por meio de um auxílio emergencial. Então, esses são os 2 itens aí de proposta para, né, ampliar as políticas no que diz respeito, afirmativas no que diz respeito ao NAPNE. A última. A última, o João, que de fato teria mais propriedade, né, para dizer, que seria a implementação desse curso de pós-graduação lato sensu na área de letras, né, ensino de língua e literatura. O que eu posso dizer é que hoje a gente tem um corpo, né, docente extenso e com uma ótima formação, né, nessa área de letras, né, na área de literatura. Então, né, dentro do que a gente tem hoje no campus, creio que
né, eles viram essa possibilidade aí de implementar esse curso de pós-graduação. Infelizmente, pessoal, eu realmente não tenho mais detalhes, né, para dar sobre isso, mas como está sendo colocado ali no objetivo, né, que a intenção é, então, elaborar um PPC, e dentro dessa elaboração, ela passa por uma análise da viabilidade, uma análise da demanda, tudo isso deve ser justificado dentro do PPC, né? Então, ao longo dessa construção aí, né, no próximo ano, a gente deve também ter mais informações sobre essa justificativa para esse novo curso. É isso, Leandro, né, da parte aqui que eu poderia contribuir com esses itens. E o que foi proposto Então, só tem uma coisa para contribuir a mais, que é o João Felipe mandou mensagem, né, que ele não pôde estar presente, sobre o PA. Leandro, se você puder voltar naquela página inicial lá dos objetivos, fazendo favor? Isso. Tem um objetivo aí que é pesquisa, extensão e assistência estudantil. O João Felipe achou que esse nome está muito genérico e que poderia ser desmembrado, ter esse objetivo virar vários outros objetivos mais específicos, que ele achou que nesse campo não cabe ser tão genérico assim. Só isso que ele me passou, essa sugestão de alteração. Não, perfeito. A gente pode, depois eu converso com ele, se houver necessidade de algum ajuste, né, antes do encaminhamento à reitoria, a gente faz uma adequação aqui. Eu converso com ele, sim. Obrigado, tá, Gil? Nada. Bom, pessoal, nessa questão de fazer essa apresentação aos colegas, é bom ressaltar que apresentar aos colegas do conselho não é que nenhuma gentileza da gestão, é uma obrigação nossa, isso está estabelecido. E aí a gente fica à vontade para que, se algum colega tiver alguma ponderação, assim como o Diogo já fez, né? Assim como o próprio João ponderou também algum ajuste, fiquem à vontade para que se tenha alguma colocação, porque o intuito é afirmar, né, que vocês tomaram conhecimento, que vocês apreciaram o documento para o respectivo encaminhamento às pessoas responsáveis lá na reitoria, né, na parte de planejamento institucional. Gabriel, teria alguma ponderação a acrescentar a mais? Emílio? E as pessoas que estão remoto, Márcio, Juvenil, que estão representando os seus titulares, o Diogo já contribuiu, né? Então, não havendo mais contribuição a mais, eu passo para aprovação. Todos aprovam o PA de acordo com o arquivo apresentado e encaminhado e as alterações propostas nessa reunião? Você aprova, Gabriel? Márcio também falou, beleza, é aprovado? Sim, Diogo aprovado, Suzana aprovado. Então, a gente foi aprovado, então, o PA por unanimidade, considerando as ressalvas apresentadas pelo conselheiro Diogo e pelo conselheiro João Felipe, que encaminhou o recado através de mim. Então, eu acho que a gente venceu todas as pautas dessa reunião. Alguém quer contribuir alguma coisa a mais? Quer fazer algum comentário? Quer passar algum informe? O Gil? Sim. Eu queria só fazer uma ponderação aos colegas, que eu vou passar essa informação por e-mail a todo o campus, né, a todos os servidores, mas como eu sei que todo mundo que está aqui são os servidores que também tem essa vinculação interna com todo, eu acho importante deixar uma pauta aqui importante, só dar uma satisfação a respeito da nossa cantina. A gente sabe que a gente vem passando um aperto aí significativo pela ausência de ter uma empresa lá na cantina. Nós estamos em uma unidade, né, do Instituto bastante descentralizada do centro, então nossos alunos que precisam comer alguma coisa acabam não tendo muita opção, a gente também fica sem opção, então você tem que ir à casa, você tem que pedir uma quentinha, alguma coisa, e a gente sabe que viemos de um cenário que nesse ponto nós tínhamos um aporte mais considerável, né, quando tínhamos o seu Josmar lá naquele posto. Então, assim, eu só queria informar que hoje a gente está sem o seu Josmar lá. Não é por um interesse da administração, infelizmente, durante a pandemia. Ele acumulou algumas dívidas trabalhistas, algumas pendências com a Receita Federal, e isso inviabilizaram o retorno do contrato, então é por isso que ele não está lá.
Esse é o principal motivo, porque no início, ali dezembro, janeiro, fevereiro, tinha questão também que o aluguel era muito caro. E como o movimento na escola ainda era muito pequeno, não era vantajoso para ele retornar, né, a trabalhar aqui, porque ele ia pagar um aluguel muito caro e uma demanda muito pequena. Hoje nós já voltamos 100% à presencialidade e ele não voltou. E infelizmente ele não voltou por essas questões. Legalmente falando, a administração não tem possibilidade de fazer a retomada do contrato, uma vez que aquele CNPJ está negativado junto à Receita Federal. Tudo bem? Então, eu queria deixar isso muito claro. E, por fim, também deixar muito claro que desde fevereiro que a gente percebeu realmente que o seu Josmar não ia retornar, nós estamos trabalhando em um novo certame licitatório para contratar uma empresa para assumir o posto ali. Essa licitação, todo esse processo, documentação, já passou pela Procuradoria Federal do Instituto Federal, porém, eles pediram um ajuste nos moldes de contratação. Historicamente, nós sempre fizemos essa contratação por concorrência, mas dessa vez a gente teve uma mudança de procurador, né, não é mais o Júlio, são outros procuradores, e eles orientaram que seja feito pregão eletrônico. Então, a coordenação de compras, junto com a diretoria de administração, a gente está trabalhando para alterar esses documentos, já está praticamente pronto, para que nós possamos ter um parecer autorizatório para jogar, no caso agora, um pregão eletrônico, jogar essa licitação para a rua. Então, assim, não temos a volta da empresa anterior em função de uma ausência de documentação legalizada e ainda não conseguimos colocar uma outra em função dos trâmites burocráticos, né, que envolvem um novo certame licitatório. Mas a gente está ciente da necessidade do menor prazo possível, resolver esse problema para que a gente consiga resolver. O Márcio perguntou aí do tempo, né, Márcio? O que ocorre? Voltou agora, em início de julho, voltou da Procuradoria. E a gente ficou super feliz. Nossa, voltou, vamos publicar. E aí a gente já tinha previsão para agosto, né? Faria licitação final de julho, para que em agosto uma empresa assuma. Como houve essa necessidade de ajuste, que foi um parecer do procurador pedindo uma série de mudanças, o Adriano mudou tudo de novo, e isso está praticamente pronto, e nós vamos mandar novamente para a Procuradoria. Pelo menos essa Procuradoria não tem demorado muito. O último encaminhamento que nós fizemos não ficou nem 15 dias lá, deu uns 12 dias e mandaram de volta. Então, assim, a gente está agilizando aqui a nossa parte de alterar o que ele pediu, vamos encaminhar novamente. Eu acredito, hoje 21/7, eu acredito que até o final desse mês a gente consegue encaminhar de volta para lá. Se eles encaminharem nos mesmos moldes de tempo, né, da vez anterior, que foi no máximo 15 dias, eu acredito que a gente consiga jogar a licitação para a rua pelo menos meados de agosto. E aí a gente consegue enxugar esse tempo ali para 20 dias no máximo, para ver se pelo menos ali em meados de setembro a gente consegue resolver o problema, entendeu? Mas assim, deixar muito claro que a gente está trabalhando incansavelmente para agilizar essa documentação. Houve um atraso em função dessa ponderação para que se ajustasse a documentação. Enfim, a gente ficou até triste ali na hora, porque a gente estava muito ansioso de jogar a licitação para a rua, mas é uma orientação jurídica e a gente está efetuando esse ajuste para atender o que foi solicitado. Mas, se Deus quiser, vai resolver logo, e vou encaminhar um e-mail dando essa posição que eu estou dando para vocês, vou mandar para todos os colegas, mas a gente vai trabalhar para resolver no menor prazo possível, porque a gente sabe da ansiedade de todo mundo, pela particularidade que é o nosso campus, principalmente por estar longe ali do centro da cidade. Tá bom? Só queria aproveitar a oportunidade que os colegas estão aqui para deixar isso aí bastante transparente a todos. Então é isso. Se não tiver mais uma contribuição, agradeço a presença de todos, tanto presencial quanto remota. E aguardo vocês na nossa próxima reunião ordinária, que está marcada para setembro, ou uma extraordinária, caso houver necessidade, aí eu convoco todos. Bom? Obrigada pela participação de todos e qualquer dúvida, eu estou aqui para qualquer esclarecimento. Tá bom? Boa tarde, gente.